Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de sétimo ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa videoaula de número 18, vamos dar continuidade ao capítulo 6, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Vamos ver agora a continuidade aí desse processo de fortalecimento dos reis e como esses reis vão conseguindo ganhar cada vez mais poder e como vão surgindo os reinos, né, os principais reinos da Europa, como a Inglaterra, a França e mais à frente vamos conhecer a história de formação de Portugal e da Espanha. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela monarquia inglesa, pela história de formação do reino da Inglaterra. Antes de surgir o reino da Inglaterra, a ilha, né, a ilha da Inglaterra era subdividida em vários outros pequenos reinos, né? E nós temos aí como data de início de formação da Inglaterra aqui, ó, o ano de 1066, o ano em que este homem chamado Guilherme o Conquistador, ele invade a Inglaterra, vindo da França. Eu vou até só retomar aqui o mapa, ó. O Guilherme o Conquistador era um nobre, um duque, que era juramentado ao rei da França. Esse duque, ele vivia, tinha terras aqui no norte da França. Ele junta seu exército, seu próprio exército, e invade a Inglaterra, conquistando o reino que existia ali e unificando todos em um só, se tornando então o primeiro rei da Inglaterra. Então vamos lá, com calma. No século XI, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, conquistou o reino da Inglaterra, o reino de Inglaterra, e tornou-se então Guilherme I, o primeiro rei da Inglaterra unificada, reinando do ano de 1066 até o ano de 1087. O que é que Guilherme faz? Guilherme I faz para manter o seu poder e aumentar o seu poder. Ele exige que todos os senhores feudais da Inglaterra prestassem juramento de fidelidade apenas a ele, apenas ao rei. Ou seja, ele quebra todos aqueles juramentos que existiam de um nobre para com o outro, de um nobre jurar fidelidade e lutar junto com o outro. Não. A partir desse momento, todos os nobres, sem exceção, juram fidelidade apenas ao rei. Portanto, olha a estratégia do Guilherme. Se um nobre se rebela contra o rei, na verdade, ele está se rebelando contra todos os outros nobres, pois aqueles nobres juraram fidelidade apenas ao rei a partir de agora. Então ele concentra todo o poder da nobreza em suas mãos. Além de exigir esse juramento de fidelidade, ele divide as terras inglesas em condados e divide essas terras aos nobres. Só que cada nobre recebe uma terra, um feudo para cuidar, para administrar, mas ao mesmo tempo ele, o Guilherme I, o rei Guilherme, nomeia os chamados xerifes, né? Não o xerife do Velho Oeste, os xerifes, que eram funcionários reais para administrar e fiscalizar essas terras. Ou seja, mesmo ali naquela terra recebida, o nobre não podia fazer o que ele quisesse, porque tinha um funcionário do rei fiscalizando e administrando, e esse era o xerife. Então, continuando, né, nesse processo aí de formação do Estado moderno inglês, da concentração de poder nas mãos dos reis da Inglaterra, nós chegamos aí a um novo rei, ao rei Henrique II. Henrique II ele governa a Inglaterra a partir do ano de 1154. Ele acelerou o processo de fortalecimento do poder real. Como? Exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos tribunais da nobreza. Então vamos entender isso aí. Cada nobre, no seu feudo, era como se fosse um rei. Então os crimes que aconteciam dentro daquele feudo, dentro daquela terra, eram de autoridade do nobre. O nobre é quem deveria julgar se aquela pessoa era culpada, inocente, e se fosse culpada, que punição aquela pessoa deveria receber. A partir do reinado de Henrique II, o rei tira esse poder de juiz dos nobres. E agora os julgamentos deviam ser feitos por tribunais do rei, por juízes indicados pelo rei. E assim os nobres perdem ainda mais poder com a população. Né? Então o rei Henrique II tira ainda mais poder da nobreza. Então nós temos aqui, ó, no mapa,
né, já que foi falado que o Guilherme I, né, antes conhecido como Guilherme Conquistador, ele invade o território que viria a se tornar a Inglaterra, e antes da Inglaterra, né, esse território era dividido em vários pequenos reinos. Então nós temos aqui, ó, o reino da Nortúmbria, reino da Mércia, Anglia Oriental, Essex, Kent, Sussex e Wessex. Eram vários pequenos reinos que todos, então, um por um, foram conquistados pelo Guilherme, unificados e se tornaram o que nós conhecemos hoje como a Inglaterra, né, o reino da Inglaterra. Continuando então nesse processo aí de formação da monarquia da Inglaterra, nós chegamos ao reinado do rei Ricardo Coração de Leão. O rei Ricardo Coração de Leão, nós já conhecemos ele lá no capítulo 3, ao falarmos das cruzadas. O rei Ricardo Coração de Leão, ele foi um dos grandes nomes da Terceira Cruzada, né? Que embora não conseguisse retomar a cidade de Jerusalém, ele faz um acordo com Saladino, que era o líder dos exércitos muçulmanos, e consegue um acordo para que os cristãos possam voltar a visitar a cidade de Jerusalém. Então, o rei Ricardo Coração de Leão, ele governa a Inglaterra por apenas 10 anos, ó, entre o ano de 1189 ao ano de 1199, quando ele é morto. E ele passa a maior parte do tempo de reinado fora do país, lutando nas cruzadas. O rei Ricardo Coração de Leão, embora ele seja muito famoso, ele tem uma quebra ali. A partir do reinado dele, os reis ingleses passam a perder o poder que eles vinham conquistando, desde o Guilherme I, passando pelo Henrique II. Já que o rei Ricardo viveu o tempo do seu reinado praticamente todo fora da Inglaterra, a nobreza da Inglaterra passa então a ganhar cada vez mais poder. E aí a gente chega ao sucessor do rei Ricardo, o rei João, que ficou popularmente conhecido como João Sem Terra. Por que ele fica conhecido como João Sem Terra? Ele governa a Inglaterra de 1199, né, quando o rei Ricardo morre, até o ano de 1216. Ele se envolveu em uma série de guerras e perdeu praticamente todas essas guerras. Então, quando um reino ia para uma guerra e perdia, ele também perdia território, ele perdia terras, né, para o inimigo. Por isso que ele ficou conhecido como João Sem Terra, porque ele estava perdendo muito território. Ele perdeu imensos feudos que sua família possuía. E era guerra por cima de guerra no reinado do rei João. E para custear esses gastos militares, esse rei determinou sucessivos aumentos de impostos, provocando com isso uma revolta da nobreza, que não aguentava mais pagar impostos ao rei. Se a nobreza não aguentava, imagina o povão, né? Os nobres da Inglaterra então se rebelam e obrigam o rei a assinar a chamada Magna Carta no ano de 1215. Temos aqui uma imagem, né, uma gravura do rei. Temos aqui o rei João sentado, né? Vejam que é uma coroa simples, né? Mais uma coroa na cabeça dele. E ele está assinando o documento e aqui vários nobres e membros do clero o vigiando, né? Inclusive um nobre aqui de espada na mão, né? Tipo assim, ou você assina ou você assina, né? Mas o que foi essa Magna Carta? E aí eu vou aproveitar para ler esse box que nós temos aí na página 131 e vocês podem acompanhar no livro de vocês, né? Então, ó, a Magna Carta. João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, condes e grandes barões por meio de cartas. E, além disso, mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos. Todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar, quer por terra, quer por água, para comprar e vender, sem receio de extorsões ilegais, de acordo com o antigo costume. Ou seja, resumidamente falando, a Magna Carta foi um documento onde o rei João, João Sem Terra, dava maior poder tanto à nobreza quanto ao clero, os membros da igreja, e assim ele perdia poder. Olhem aqui o trecho, né? O trecho onde diz, ó, que o rei, né, só vai conseguir criar, tomar decisões
sob o consenso geral. Quem era o consenso geral? A reunião dos nobres e a reunião dos membros da igreja, que se dessem um voto positivo, concordando com o rei poderia criar uma nova lei. O rei poderia declarar guerra, o rei poderia criar um novo imposto, alterar o valor de algum imposto, mas sempre com o consenso geral. Ou seja, o rei já não tinha mais aquele poder tão absoluto de fazer o que ele quisesse. O rei, né, João, ele tinha que ter o consenso geral da nobreza e do clero, e assim ele perde poder devido à sua péssima administração. Então essa foi a Magna Carta, esse documento que tira um pouco do poder do rei e devolve um pouco desse poder à nobreza e ao clero. Então, continuando aí esse processo de formação da monarquia inglesa, a gente chega então a Henrique III. Henrique III ele foi o sucessor do rei João Sem Terra. Então, Henrique ele já assume o trono da Inglaterra com essa Magna Carta valendo, ou seja, o rei não poderia fazer mais o que ele quisesse. E o que é que o rei Henrique III faz? Logo que ele assume o trono, ele desrespeita a Magna Carta, impondo uma nova cobrança de impostos sem o consenso geral, ou seja, o rei Henrique III ele toma decisões sem consultar a nobreza e sem consultar a igreja. O que acontece? Uma nova revolta. A nobreza se revoltou novamente. Só que dessa vez um novo grupo social também se revoltou contra o rei, a burguesia. A burguesia que até então era extremamente aliada ao monarca, ao rei. Só que a burguesia aproveita esse momento de enfraquecimento do rei também para se rebelar. E assim a burguesia ela ganha cada vez mais poder, cada vez mais prestígio na Inglaterra. E a burguesia passa a fazer parte do chamado parlamento. Que era o parlamento? O parlamento era o conselho, então, de nobres, membros da igreja e agora da burguesia, onde eles iriam votar e tomar as decisões, apoiando ou discordando do rei. Fazendo uma analogia, o parlamento naquela época era como se fosse a Câmara dos Deputados, do Senado que nós temos hoje, né? Ou nas cidades, as câmaras dos vereadores. Ou seja, aqueles que vão votar, apoiar ou fiscalizar ou discordar do governante. Né? Então, esse era o parlamento inglês lá da Idade Média. Com o tempo, o parlamento na Inglaterra foi ganhando cada vez mais força. Ficou tão grande, tão poderoso, que foi dividido em duas câmaras, dois parlamentos. A chamada Câmara dos Lordes, que era formada então pelo alto clero e pela alta nobreza, barões, condes e duques, e a chamada Câmara dos Comuns, formada pela pequena nobreza, aqueles nobres que não tinham tanto poder, e também pela burguesia, por essa nova classe social. Então nós vemos aí que esse processo de formação, né, da monarquia da Inglaterra, ela passa por altos e baixos no poder do rei. Começa com Guilherme, com o Henrique II, com grande poder, o rei. E ao longo do tempo, né, com o João Sem Terra e com o Henrique III, os reis ingleses vão perdendo um pouco desse poder, né, devido às decisões erradas que esses monarcas tomam. Né? E aqui nós temos uma imagem que, infelizmente, a resolução não está tão boa, mas é uma iluminura bem antiga, né, que mostra aí uma reunião do parlamento inglês. E aqui ao centro nós temos o rei, né, na bancada mais alto, e aqui os membros do parlamento. Né? Você tem aqui, esse lado aqui, os membros do clero, esse lado aqui os membros da nobreza e aqui os membros da burguesia, ou seja, todos os grupos sociais que mandavam, o povão ali, o povo simples, não estava representado no parlamento, e ali então o rei, a nobreza, o clero e a burguesia tomavam os rumos da administração do reino da Inglaterra, certo? Então aqui foi um resumão para a gente entender como é que foi esse processo de formação aí da monarquia lá na Inglaterra. Agora nós vamos ver esse mesmo processo agora na França, né? O processo então de formação da monarquia francesa. Na França, o primeiro rei a conseguir impor sua autoridade a todos os grupos sociais foi Felipe Augusto. Felipe Augusto ele reina entre o ano de 1180 e o ano de 1223. Felipe Augusto, então, ele consegue, a partir de guerras, a partir de acordos, a partir de casamentos, ele consegue uma grande quantidade de terras, anexando terras ao reino da França. Então, ele conquistou feudos imensos através de casamentos e compra, além de usar um exército profissional para impor e fortalecer o seu poder. Vejam só, o rei Felipe Augusto na França, então, além de ele conquistar terras, ele faz também uma tática, aquela tática de ter o seu exército próprio,
ter o seu exército juramentado a ele, para que ele não dependesse dos outros nobres, né? De uma eventualidade de uma revolta de um nobre contra ele, ou de toda a nobreza contra o rei tinha como se defender, tinha o seu exército próprio, certo? Então, outro rei que tem bastante destaque aí nesse processo de crescimento do poder real na França foi o rei Luís IX. Ele governa entre o ano de 1226 até o ano de 1270. Ele permitiu que todo aquele que fosse condenado pelo tribunal da nobreza recorresse a um tribunal do rei e impôs uma moeda única em todo o reino. Vejam só, o que o rei Luís IX faz é parecido com o que o rei Henrique II fez na Inglaterra. Ele tira o poder de julgar, de ser juiz, dos nobres e traz esse poder de julgar para si. Então, uma pessoa que cometesse um crime nas terras de um nobre, ela não seria mais julgada por aquele nobre ou por um juiz indicado por aquele nobre. Agora ela era julgada por um juiz indicado pelo próprio rei. Era uma decisão que possa parecer simples, mas que tirava bastante poder da nobreza e trazia bastante poder para a figura do rei. Além do mais, olha o que é que o Luís IX fez. Ele impôs uma moeda única a todo o reino da França. Lembram quando a gente viu a questão das feiras medievais lá no capítulo 3, que a gente viu o trabalho do cambista? O cambista era aquela pessoa que fazia o câmbio, a troca das moedas, né? Porque existiam centenas de moedas diferentes. Cada reino, dentro de cada reino, cada feudo, cada cidade tinha sua moeda própria. Era uma confusão danada. E aí é que o cambista se dava bem. O rei Luís IX, né, ele exige então que uma única moeda passe a valer, né, no Reino da França. E aí, sobre isso, né, lá na página 134, nós temos aí um box também falando um pouco aí sobre essa decisão do rei Luís IX da moeda única. Acompanhe aí lá na página 134. Ó. O texto a seguir é do ano de 1265. Leia-o com atenção. Que ninguém possa fazer moeda semelhante àquela do rei. Que nenhuma moeda seja aceita no reino, a partir da festa de São João, fora da moeda do rei. Então, eles usam ali o feriado religioso, a festa de São João, como a data daquele dia em diante, vai passar a valer apenas a moeda cunhada pelo rei. Né? Então, a partir da festa de São João, fora da moeda do rei. E que ninguém venda, compre e faça negócios, senão com esta moeda. E a moeda do rei pode e deve correr no seu reino inteiro, sem oposição de outras moedas particulares que possam existir, e que ninguém possa danificar a moeda de rei, sob pena física e multa. Ou seja, com essa decisão de impor uma moeda única, com seu nome, com sua imagem, o rei Luís IX ganha cada vez mais poder e faz a sua imagem, o seu poder, literalmente correr por todo o reino, todos os comércios, feiras, vilas, aldeias, né? Onde houvesse qualquer transação comercial, seria utilizada a moeda com a face e com o nome do rei Luís IX. E aí a gente chega também a um outro rei francês, né, que tem um importante papel aí nesse processo de formação da monarquia francesa e do crescimento do poder na França. Foi o rei Filipe IV, o Belo, que governou ali entre 1285 e 1314. E ele toma uma decisão que na época foi bastante polêmica. Ele exigiu que o clero também pagasse impostos. Lembrando, o clero, os membros da igreja. Ou seja, o rei Filipe IV exige que todos os membros da igreja, dentro do reino da França, também pagassem impostos, assim como os camponeses pagavam impostos, assim como os burgueses pagavam impostos, assim como os nobres pagavam impostos. A partir do reinado do rei Filipe IV, a igreja também foi obrigada a pagar impostos. Obviamente, a igreja não gostou. O Papa, inclusive, enviou uma carta ao rei dizendo que aquilo era um absurdo, era um pecado, mas o rei convoca um conselho, né, dos membros da igreja, dos nobres, da burguesia, há uma votação e essa votação é aprovada, né? Essa decisão é aprovada e reafirmada. Então, com isso, o rei Filipe IV impõe seu poder não só com o povo, não só com a burguesia, não só com a nobreza, ele impõe seu poder inclusive com a igreja.
Então, ó, nós temos aqui, nesses dois mapas, né, o crescimento territorial do Reino da França, nesse período aí do reinado do rei Filipe Augusto, né, o primeiro, digamos ali, grande rei francês. Vejam só como no ano de 1173, antes do reinado de Filipe Augusto, o reino da França era um reino pequeno, né, dois territórios aqui, né, que não eram nem interligados. E no ano de 1230, após o reinado do rei Filipe Augusto, olha o tamanho do reino da França, 2, 3 vezes maiores, porque o rei Filipe Augusto ele vai conquistando terras, né, a partir de guerras e a partir de acordos, a partir de casamentos, e vai impondo o seu poder. E após o rei Filipe Augusto, então nós temos o rei Luís IX, que impõe aí uma moeda única, e o rei Filipe IV, que impõe que a igreja passe a pagar impostos. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula, vimos aí esse processo de formação da monarquia inglesa, vimos também esse processo de formação da monarquia na França. Na nossa próxima videoaula, vamos dar continuidade ao capítulo 6. Espero que todos tenham entendido bem. Então, até a nossa próxima aula. Continuem focados aí nos seus estudos. Até mais!